Pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live para você que é assinante aqui do Medescolha. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, sou fundador do Medicina e hoje tenho a honra de estar aqui com a doutora Bianca, que vai contar um pouquinho para a gente hoje sobre a especialidade dela, que é genética médica. E, doutora, quero começar já te dando boa noite, te agradecendo pela participação e já começar pedindo para você se apresentar melhor e contar um pouquinho como que você chegou nessa especialidade. Bom, então tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bianca, eu sou médica geneticista. Acho que a minha trajetória, ela é um pouco diferente, talvez, de muitos médicos, mas isso não significa necessariamente que se a sua trajetória não for essa, a genética não vai ser para você. Então, na verdade, eu venho de uma família que tem alguns médicos, mas todos na área de radiologia, e eu, então, até a adolescência não considerava muito a medicina, achava meio chato, assim, as discussões que eu escutava. E Aham. aí, meu primeiro contato mais com a área médica e pesquisa e genética foi no ensino médio. Eu participei de uma iniciação científica júnior, no laboratório de pesquisa lá na PUC, em Curitiba. E aí foi um contato na área de pesquisa de biologia molecular e câncer. Gostei dessa área e, no fim, acabei optando por fazer medicina por conta dessa experiência que eu tive. E aí, Aham. no início, na faculdade, eu até não queria fazer a parte de assistência, eu achava que eu não ia gostar desse contato com o paciente, queria focar mais na pesquisa, mas depois eu vi que eu gostava da parte de doenças raras, e aí, pelo menos na minha faculdade, a gente tem a parte de matérias básicas, biologia molecular, celular, muito no começo. Mas Uhum. aí a gente tinha uma matéria de genética médica efetivamente no oitavo período. Então aí tinha um enfoque mais clínico, mas era uma matéria mais teórica. Eu sei que muitas faculdades não têm essa matéria, que a genética fica bem lá no começo e às vezes fica difícil entender acho que fazer essa correlação clínica, né? Uhum. E aí, enfim, no final já da faculdade, eu tive certeza de que eu queria genética, eu acabei fazendo alguns estágios nessa área, eu procurei para justamente ter o contato na prática, e aí, quando terminei o mestrado, e aí resolvi fazer genética, então prestei a prova e vim para São Paulo para fazer a residência. Mais ou Legal. menos Deixa isso. eu, antes de falar um pouquinho mais sobre a especialidade, deixa eu fazer uma pergunta que é algo que a gente quase que sempre que está conversando. Você Uhum. até comentou ali que você tinha médicos na tua família que faziam rádio. E como que foi isso para eles, assim, porque até um dos pontos da escolha da especialidade, né, é às vezes a facilidade de entrar no mercado de trabalho. Então, você tendo médicos rádio na sua família, lógico que o mais fácil para você seria fazer rádio para já estar ali nesse meio. Como que foi isso para você? Como que eles levaram isso e como que você balanceou isso dentro da tua escolha? Não são meus pais, né? São tios, primos, então também não é aquela proximidade assim tão grande, Uhum. mas nunca teve uma cobrança desse tipo da minha família, sabe? Nem de fazer a medicina, nem de qual área seguir dentro. Isso sempre ficou bem aberto, então, e acho que quando eles viram o quanto eu gostava da genética, eles sempre aceitaram bem, eles incentivaram, inclusive, né, que eu fizesse essa área. E, inclusive, o meu irmão se formou agora também no começo do ano e está fazendo cirurgia geral, ele quer fazer plástica. Então, cada um com Aham. caminhos aí bem diferentes, né? Então, da minha parte, nunca teve essa cobrança, assim, nesse sentido. Legal. E outra dúvida que eu fiquei ali é como que você conseguiu estágios na área de genética durante a faculdade já? A minha faculdade eu fiz na PUC, no Paraná, em Curitiba. Então, a gente roda a pediatria no Hospital Pequeno Príncipe, né, que é um hospital pediátrico. E na época tinha começado um serviço de doenças raras lá. Então, eu fiz um estágio dentro da pediatria, mas eu pedi para acompanhar o serviço de doenças raras, que aí tinham médicos geneticistas que atendiam, então eu acompanhava eles. Mas tem lugares que fazem estágios mais oficiais dentro da genética, porque não tem um serviço de residência em genética. Na verdade, no Paraná não Uhum. tem, tanto que eu saí de lá para fazer a residência aqui em São Paulo. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, USP, Unifesp, você mandando e-mail para os responsáveis, eles podem te autorizar a fazer um estágio. Em Porto Alegre, na HCPA, tem um estágio também bem fundamentado, assim, que tem edital, tem um cronograma certinho. Então, tem vários serviços que fazem.
Então, isso é possível e eu sugiro que, para quem acha que essa é uma área, se não teve nenhum contato, acho que vale a pena, porque tem muitas particularidades que eu acho que a gente só percebe no atendimento mesmo e no dia a dia das discussões. Então, eu acho que é interessante. Legal. E o quão importante para você foi fazer esse estágio durante a faculdade para ter essa certeza na tua escolha? Eu acho que foi muito fundamental, porque eu achava que eu gostava na teoria, da genética, síndromes, epônimos, e esse raciocínio, doenças raras, mas é diferente, né? Então, por exemplo, você está atendendo em outras áreas, às vezes tinha um paciente com alguma suspeita de doença genética, ficava interessado em ir lá ver. Mas é diferente de você estar ali num ambulatório e já chegar o paciente com essa suspeita e você, como você vai fazer a consulta, construir o heredograma. O exame físico é um exame dismorfológico, que ele é diferente, a gente vai medir várias partes do corpo, avaliar essas características e pensar dentro das síndromes genéticas ali, em torno de mais ou menos 7.000 síndromes, qual possibilidade talvez se encaixa melhor, que exames que eu vou ter que direcionar. Então, eu lembro que no meu primeiro dia nesse estágio que eu fiz, eu tinha visto, assim, deve ter sido pelo menos umas 5 consultas, primeiras consultas, que na genética isso é bastante, porque são consultas que demandam um tempo maior. E eu lembro que no final do dia eu tava, não, com certeza era isso, assim. Então, para mim foi. Eu tava meio que decidida, mas eu não tinha realmente tido esse contato prático, então eu acho que foi fundamental. Ah, legal. E, doutor, agora entrando um pouquinho mais no teu período de residência, né? Primeira curiosidade que eu tenho é como que você escolheu aonde fazer a residência de genética, porque imagino que não tenham tantas opções, mas deve. Eu queria entender como que foi isso que você balanceou. E daí conta pra gente também como que foi esse início de residência. Tá. Então, como eu falei, por exemplo, no Paraná não tem a residência de genética, né? A residência tem em alguns locais no Brasil, inclusive fica a dica olhar o site da Sociedade Brasileira de Genética Médica, da SBGM, que lá tem a lista dos programas de residência, que tem em alguns estados. Na época, eu até cogitei fazer a prova para o Rio Grande do Sul, mas eu não estava totalmente certa de que eu ia prestar a prova de residência naquele ano, que eu estava pensando se eu ia fazer o doutorado ou não, e daí no fim, quando eu vi, eu perdi a data da inscrição. E aí, dentre os outros estados, para mim, São Paulo é o que fazia mais sentido, porque eu tenho família aqui também. Então, aí com isso eu eliminei os outros estados, digamos assim, nem cheguei a prestar. E aí em São Paulo eu prestei nas 4 que a gente tem, que é USP São Paulo, Unifesp, USP Ribeirão e Unicamp. E aí eu acabei optando pela USP São Paulo, porque, em parte, de tanto ouvir minha tia tinha feito radiologia aqui na USP, e ela falava o tempo todo, USP, USP, você tem que fazer, você tem que ir. Mas eu, sendo bem sincera, não conhecia muito bem nenhum dos serviços, né? Eu Uhum. conhecia de nome. Então, por exemplo, o médico que eu acompanhei em Curitiba, ele tinha feito a residência dele em Ribeirão, que Ribeirão é o serviço mais antigo de genética médica, foi a primeira residência. Só que quando eu fiz a prova lá, o clima em si, na verdade, para mim foi um dos fatores principais. É muito quente. Eu passei muito mal a prova toda. Eu falei, não consigo me ver morando aqui. Fora que para ir para Curitiba visitar minha família, o deslocamento era mais difícil. Então, em parte, isso pesou na minha decisão, essa facilidade de São Paulo de ter um apoio. E muito foi isso da minha família ficar falando, mas eu realmente não conhecia os serviços. Eu sugiro que cada um, que quem realmente vai prestar a prova, talvez converse com pessoas que saíram de cada serviço, com residentes atuais, para ver como que está a dinâmica. Muitas coisas mudaram, eu acho que nos últimos anos. Então, em parte, eu acho que eu vim um pouco às cegas. Não, não me arrependo, não acho que foi uma escolha ruim, mas eu acho que eu não tinha todas as informações que eu poderia ter tido. Eu vejo agora o meu irmão que ele passou em vários lugares e a decisão dele, antes dele decidir para onde ele queria fazer, ele conversou com muitas pessoas, com o chefe, com o residente, com pessoas já formadas há mais tempo, aí tomou a decisão, né, com base em todos esses elementos. Então, eu acho que vale a pena fazer uma pesquisa também um pouco maior. Legal. E conta pra gente um pouquinho como que foi a tua residência de genética, como que foi essa experiência? Tá. Então, só para falar, a residência de genética ela é acesso direto, então você não precisa fazer outra residência antes, e são 3 anos de duração. Na minha residência especificamente, a gente não fazia plantão, mas tem lugares onde a residência inclui períodos que você roda na pediatria e faz plantão, fica na enfermaria. Isso vai depender de cada serviço, e aí eu acho que tem que se informar com cada local. Mas, de maneira geral, a gente tem ambulatórios,
ambulatório de casos de triagem, ambulatório de casos sem diagnóstico, né, que ainda estão em investigação, ambulatório de casos já de diagnóstico, por exemplo. Então, tem dias que tem ambulatório de diagnóstico, que tem muitos pacientes com síndrome de Noonan, síndrome de George, ou síndromes muito mais raras, né? Tem dia de ambulatório, por exemplo, de displasias esqueléticas, que a gente vai ver osteogênese imperfeita, condroplasia. Toda semana, praticamente, tem pacientes com essas condições. E aí, então, tem esses ambulatórios específicos, e aí, geralmente, a gente tem reuniões pré-clínicas para discutir os pacientes desses ambulatórios. Em geral, não é um ambulatório que a gente vai chegar lá e ver o que que aparece e decidir na hora. Em geral, a gente tem que estudar previamente os pacientes, ver que exames eles já fizeram, em quais especialidades eles passam, ter toda essa discussão. A gente tem discussões com outras equipes também, então, com a equipe de radiologia, para a parte de raio-x, com neuroradiologia, discussão com a patologia, discussão com, enfim, com múltiplas equipes. E aí, pelo menos na minha residência, o R1 era isso, era mais ambulatorial e tinha alguns estágios fora. Então, tinha um mês que a gente Uhum. passava na endocrinopediatria, acompanhando o serviço de endócrino. Tinha um mês que a gente passava na neuropediatria, acompanhando o serviço da neuro. E aí, na neuropediatria, a gente via enfermaria e via ambulatório, por exemplo, né? Aí, no R2 a gente tinha interconsultas também, a gente via os pacientes internados, e isso muda também dependendo de cada serviço. Tem lugar que nos 3 anos os residentes fazem interconsultas. No HC era só no R2. Tem lugar que divide com base na complexidade, digamos assim, do caso, né? Então, para mim, teve uma particularidade que o meu R2 foi durante o primeiro ano da pandemia. Então, a gente ficou meses com o ambulatório parado, então Aham. praticamente os únicos pacientes que eu via eram os pacientes internados. E aí, os pacientes internados, eu acho que também é uma área muito legal, porque você acaba vendo muito recém-nascido, são condições que às vezes não vai dar tempo desse paciente chegar no ambulatório, que podem ser muito Uhum. graves, né? Então, você vai ver desde pacientes com síndrome de Down, que nascem de síndrome de Edwards, Patal, triploidia, doenças metabólicas, né, que descompensa e acaba indo para UTI, enfim. Às vezes acabava vendo pacientes mais velhos também, mas eu acho que esses pacientes internados geravam discussões muito interessantes que eram diferentes do que a gente via de forma ambulatorial. E tem essa urgência maior de você investigar e chegar num diagnóstico, né? Porque isso pode ter impacto no tratamento que está acontecendo ali. Então, no R2, a gente também tinha alguns estágios em outras especialidades, por exemplo, ficava na genética, mas 2 dias na semana passava na neuromuscular, passava na vascular, passava na plástica. Então, a gente tinha estágios em ambulatórios específicos dentro de outras áreas. Tinha um estágio também no Instituto João Clemente, na área de triagem neonatal. Então, a gente via ali os casos reconvocados do teste do pezinho alterado, né? Uhum. E via como que eles ficavam com o tratamento instituído. E no R3 a gente tinha muitos estágios externos, então estágio em oncogenética, o meu estágio em oncogenética foi no Sírio-Libanês, mas agora os residentes estão tendo tanto no Sírio quanto no ICESP. Estágio na reprodução humana, então na parte de pacientes que estão fazendo acompanhamento com o pessoal da fetal, ou então que estão fazendo acompanhamento na reprodução mesmo, que tem indicação de fazer FIV, a gente acompanhava. Estágio eletivo, então na minha residência tinha um mês de eletivo que você podia fazer e era só no R3, mas isso muda também Aham. dependendo de cada lugar. A gente passou um mês também de estágio, e isso é uma coisa que faz parte da grade da minha residência, que é um mês em Porto Alegre, no serviço do HCPA, justamente porque eles têm mais contato com a parte de doenças metabólicas, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que é interessante. Cada serviço, às vezes, tem suas particularidades, coisas que vêm com mais frequência, que são mais fortes, coisas que vêm menos, né? Então, no HC daqui de São Paulo, a gente vê muito casos de dismorfologia, muito, né, síndrome de Noonan, bastante displasia esquelética, a gente tem muita discussão de exames moleculares, mas a gente não via tanto casos de neurogenética, porque isso fica muito com a neuro, é mais segmentado aqui, e nem doenças metabólicas, porque também fica mais com a Aham. neuro e com a hepato. Já em Porto Alegre, isso fica tudo com a genética. Então a gente rodava lá. Então isso vai depender de cada serviço mesmo. E é uma coisa que, dependendo se a pessoa tiver um interesse específico, vale a pena pesquisar em qual serviço talvez ela vai se aprofundar um pouco melhor, né? Como é uma especialidade que a gente vê pacientes de todas as idades e
muitas doenças diferentes, eu acho que ninguém tem como sair da residência sabendo tudo, porque cada dia saem coisas Perfeito. novas, né? A gente tem que sair, talvez, com as ferramentas para poder pesquisar aquilo que a gente vai precisar quando o paciente chegar para a gente, né? Então, mais ou menos. Legal. Doutor, até pegando esse gancho e algo que você falou no começo também, que assim, você comentou que o teu R1 era muito mais uma preparação para daí fazer a consulta. E são casos muito diferentes, imagino eu, no dia a dia ali, a todo momento. Como que você lidou com isso? Porque, assim, né, você ir para um PA de início ali é para ser uma consulta ali, já tem aquele medo de começar a fazer o atendimento sozinho. E ainda Uhum. você ir para uma especialidade dessa, que são coisas que você tem que se preparar, que você às vezes não tem toda a informação. Como que foi isso para você? Olha, aqui a gente tem um período meio de adaptação. Então, né, nas primeiras semanas, o R1 primeiro acompanha as consultas dos R2, dos R3, acompanha as discussões. Aí até primeiro também entender como que funciona. Tem muitos sistemas diferentes, né? Tem várias outras burocracias aí que não tem nem relação com a medicina, mas que a gente precisa aprender no começo. Aham. E aí, passando essas primeiras semanas de adaptação, aí começa a ganhar alguns casos na semana para começar a preparar. Geralmente, esses casos que já têm diagnóstico, que são coisas que a gente vê com uma frequência maior, que o serviço está habituado a acompanhar. E aí, eventualmente, vai ganhando casos mais complexos. Geralmente é feita uma divisão pelo preceptor. Então, tem um ou mais preceptores da residência, e aí eles é feita uma lista dos pacientes do ambulatório com base no quadro clínico ou com base no diagnóstico, e aí é separado com base nessa complexidade. Então, eu acho que isso ajudava assim a não ser tão difícil para o R1, né, no começo. Então, tem essa meio que um período de transição. Ah, entendi. Ah, isso é legal. E com relação assim a esse preparo para consulta, como que é isso? Como que funciona? Porque eu acho que isso é uma curiosidade bacana de passar para o pessoal também por conta da especialidade ter tantos casos diferentes. Olha, por exemplo, vamos supor que eu vou atender um paciente de 5 anos que tem já um diagnóstico fechado de síndrome de Noonan, né? Aí, bom, eu sei que é uma condição que pode cursar com alterações cognitivas, com baixa estatura, com cardiopatia, com coagulopatia. Beleza, a gente vai estudar aquela doença, se já tiver um diagnóstico, e ver se tem algum guideline de segmento específico, né? Tem algumas doenças que tem, mas muitas não. Então, em algumas a gente vai ter que fazer uma revisão de literatura, se basear em relatos de caso, por exemplo, né? E avaliar. E aí a gente vai checar no prontuário do paciente, se for um paciente que já segue no serviço, né? Com quem que ele está passando, que consultas, que exames que ele tem recentemente. A gente já deixa isso meio que pré-preparado, em vez de checar na consulta, né? Até porque a gente Uhum. tem poucos consultórios, então a gente tenta otimizar o tempo. E aí a gente já vai checar tudo isso e ver, olha, para o segmento dessa condição, ele tem que fazer esses exames, ele não fez, então já vamos deixar meio que pré-definido o que ele vai ter que fazer. E a gente vai checando tudo isso. Ou então, se ele coletou exame genético, checar se saiu o resultado, se não saiu. Muitos exames são por pesquisa, então às vezes demora mais de ano para sair o resultado, aí tem que checar com o pesquisador. Então, esse preparo que a gente faz e essa discussão. Agora, se são casos sem diagnóstico, boa parte dessa reunião vai ser para levantar hipóteses, né? Pegar quais são os achados principais desse paciente, jogar em bancos, né, de dados. Então, por exemplo, o OMIN é um banco de dados que a gente pode buscar pela síndrome, pelo gene ou pelos achados clínicos e tentar pensar em hipóteses diagnósticas. Então, a gente vai ver, esse paciente, o paciente que tem convulsão, tem atraso, ele tem uma sinofre, que é a sobrancelha junta, a orelha dele é baixa, você vai tentando juntar tudo isso, né? A gente muitas vezes tem Legal. foto dos pacientes que a gente apresenta na reunião, às vezes um chefe nunca viu uma criança com aquele rosto, mas outro já viu e já pensa assim, eu uma vez tive um paciente. Então, isso tudo ajuda, né, a tentar chegar no diagnóstico. Então, tudo isso faz Ah, parte. legal. Não. E, doutora, durante assim a sua residência, você consegue identificar uma habilidade em comum que um médico geneticista tem que desenvolver durante a residência, tem que ter para o melhor desenvolvimento da carreira? Acho que tem que ser curioso, porque você vai ter que pesquisar. Você sempre vai ter que pesquisar.
Você nunca vai ter todas as respostas, e isso vai contra o que a gente vê às vezes na medicina, né? Que é essa visão de que o médico tem que saber tudo, tem que ter todas as respostas ali, não pode falar que não sabe. Na genética, frequentemente, a gente vai ter que falar: olha, eu preciso estudar, eu nunca vi um caso assim antes, mas é porque também só tem três no mundo, então eu preciso de um tempo para estudar, ou então, olha, não sei o diagnóstico, às vezes a gente passa anos, né, sem investigar. Então você tem que ser curioso e também não pode se frustrar também tão fácil, né? Nem sempre a gente chega num diagnóstico, ou às vezes a gente chega em uma doença que não tem tratamento, né? O tratamento vai ser, por exemplo, as terapias de estimulação, mas você não vai ter uma cura que vai evitar a progressão da doença, por exemplo, né? Então, tem que saber lidar com esse tipo de situação. É difícil você dar boas notícias na genética. É um paciente que geralmente chega para você porque ele já passou em muitos médicos ou já aconteceram muitas coisas difíceis naquela família. Então, às vezes, Uhum, eles já chegam com muita expectativa, você tem que talvez saber lidar com isso. Então, acho que isso é uma habilidade que tem que ter, e habilidade de comunicação, tanto com o paciente, justamente porque é um assunto difícil para os próprios médicos entenderem. Então, para você tentar traduzir aquela informação para o paciente de uma forma que você não simplifique tudo também, que ele tem que entender um pouco, mas de uma forma que né, ele realmente consiga fazer sentido. E também porque você precisa se comunicar com as pessoas das outras áreas, os outros médicos, uhum. os outros especialistas, a equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente e juntar todas essas peças ali do quebra-cabeça, né? Se você não se comunica e depende só da sua avaliação, você acaba, acho que, ficando muito limitado. Às vezes a gente precisa da visão dos outros especialistas para ter essa troca, tanto para pensar nos diagnósticos quanto para coordenar o cuidado desse paciente. Então, eu acho que o ideal seria ter essas habilidades. É claro que não é obrigatório, Perfeito. mas é bom. Não, perfeito. E até pegando o gancho do que você falou ali, doutora, que é difícil dar boas notícias na genética, né? Como que você lida com isso? Porque, assim, a saúde mental é um assunto que a gente bate muito aqui no AMO, da importância de você de ter esse autoconhecimento, né? E como que você lidou com isso durante a tua residência para começar a se adaptar com essa realidade da genética, né? Olha, assim, eu acho que a minha residência, como eu falei, teve uma particularidade que foi a pandemia junto, né? Então, para mim, teve períodos que não foram tão fáceis, realmente. Eu faço terapia, eu acho que é uma das coisas que me ajuda. Tenho meu cachorro que está aqui junto, participando. Acho que também ajuda. Conversar com colegas, conversar com chefes, outras pessoas que também estão na mesma situação que você, eu acho que isso ajuda. Cuidar para, às vezes, acho que não projetar talvez as nossas expectativas ou as nossas também esperanças no paciente, ou também, às vezes, absorver muito do que eles trazem, né? E, enfim, querendo ou não, a gente é o médico deles, mas a gente também não faz parte daquela família, né? Então também precisa, às vezes, separar um pouco as coisas, mas sem deixar de lado a empatia, né? Então nem sempre é fácil. Tem semanas que às vezes eu também fico frustrada, eu fico, nossa, aquele paciente, ele precisa do exame, mas ele não consegue pagar, eu não consigo ajudar, como é que eu faço? E a gente tenta conversar com uma pessoa, com outra. Enfim, toda semana tem desafios novos, eu acho, né? Mas para qualquer Uhum. médico, imagino. Então, tem que ver o Sim. que funciona para cada um. Para mim, funciona dessa forma. Acho que terapia, amigos, atividade física, cachorro. Não, boa. E falando de desafio, qual que foi o maior desafio que você passou durante a residência, assim, sabe falar pra gente? Desafio com relação à área de genética, você diz mesmo pacientes Eu ou acho que, no geral, assim, se você lembra de algum desafio que você teve durante a residência, pode ser de um paciente, pode ser no geral da residência, de ah, tempo. acho que assim teve, por exemplo, pacientes que me marcaram que teve um paciente especificamente que foi meu paciente no final do primeiro ano de residência e que ele piorava, estava piorando, piorando, piorando e ele tinha coletado um exame genético, mas o exame demorava muito para chegar e ele piorando. E eu lembro que eu corri discutir esse caso com 300 mil pessoas diferentes, e eu ficava ansiosa, assim, por ver a família, ver ele piorando, enfim, eventualmente a gente conseguiu chegar no diagnóstico, é uma condição que tem
um certo tratamento, mas ele vem piorando bastante. Toda vez que eu encontro ele, os pais me reconhecem, me chamam, eu vejo ele, enfim. Então, um paciente que me marcou, esse foi um período difícil, assim, enquanto eu ficava meio me sentindo de mãos atadas por querer ajudar ele, a gente tentando fazer tudo que estava ao alcance, os exames disponíveis, mas também são exames que demoram, são exames que são caros. E, enfim, e vendo essa piora, né, foi um período que eu acho que foi difícil, começou essa investigação ainda antes da pandemia, aí ele deu uma piorada durante a pandemia, ficou sem terapias. Então, acho que foi uma coisa que eu tomei até para o lado um pouco pessoal, assim, como um paciente. Então, é um paciente que me marcou, eu sempre lembro dele, né? Mas acho que é um dos desafios que a gente tem aí, né? Não, legal. E vamos falar então um pouquinho agora sobre o período pós-formada, né? Como que é a rotina de uma médica geneticista? Olha, eu acho que ela pode ser de várias formas, né? Eu vou falar um pouco da minha, mas isso vai variar para cada geneticista. Na minha, é, na minha rotina, então, eu divido minhas horas de trabalho em diferentes lugares. Então, eu passo 20 horas semanais no INCOR, onde eu faço pesquisa na área de cardiogenética. Eu participo de um programa que é o Mapa Genoma Brasil de Cardiopatias Genéticas. E isso até é uma área que eu não vi muito durante a residência. Essa parte de cardiogenética fica muito segmentada para o cardiologista, mas na época o projeto estava começando, eles precisavam de um geneticista e eu acabei indo e hoje eu gosto bastante. É uma das áreas que eu mais vejo, assim. Então, lá eu faço a parte de. Eu vejo pacientes do SUS que vêm para pesquisa, mas eu mais analiso exames genéticos por pesquisa e participo de aulas, discussões dos casos. Então, é uma coisa um pouco mais pesquisa e acadêmica, mas com um enfoque assistencial. Aí eu também faço algumas horas na semana para o laboratório comercial, que eu analiso exames genéticos, então essa parte eu faço de casa, faço de home office, tem laboratórios que exigem que você vá presencialmente, no que eu trabalho, eu faço isso de casa, então isso me dá um pouco mais de flexibilidade, sim, eu tenho meus horários pré-definidos, mas eu consigo, às vezes, se eu quiser viajar, ver minha família, enfim, eu consigo me organizar um pouco, então eu faço essa parte. Consultório, né? Então, eu vejo pacientes de consultório, convênio, particular. A gente consegue. A pandemia, uma das coisas que ela trouxe para a gente é a possibilidade da teleconsulta. Na genética, nem sempre isso permite uma avaliação completa, justamente por conta do exame desmorfológico. Às vezes a gente pede até foto dos pacientes, né, para tentar ver Aham. alguns detalhes, mas tem outras coisas que só examinando você consegue ver. Mas tem algumas consultas que às vezes o exame físico ele não vai ser o primordial para a gente investigar. Então, a teleconsulta ela abriu muitas portas nesse sentido, né, a telemedicina. Uhum. Eu vejo pacientes internados também, e então, assim, você pode mesclar. Tem gente que faz só consultório, né? E atende todo dia consultório. Tem gente que faz só a parte de análise de exames. Tem gente que fica em serviços aí de residência médica. Eu fiquei um ano como preceptora da residência, né, do HC. Então, aí você fica ali naquele contato com os residentes, na discussão dos casos. É, então, depende, assim. Tem gente que volta para a cidade de origem e é o único médico geneticista da região, então vai ter que atender de tudo. Tem outras pessoas que ficam numa cidade onde já tem muitos geneticistas e acabam se subespecializando em alguma área. Então, é meio variável. Você pode fazer sua pesquisa, você pode fazer só atendimento, você pode fazer sua análise, você pode misturar tudo. Então, eu acho que é bem versátil. Ah, legal. E, doutora, isso até é um assunto que a gente comenta aqui bastante, que é esse início de construção de uma carreira de um especialista, né? Você já foi direto para o consultório, você já começou a pensar na sua marca, você começou só com paciente de convênio, como que foi esse início da tua trajetória realmente como consultório, sabe? Eu acho que ainda consultório é uma coisa que eu até não tenho tantos pacientes particulares, assim, os que vêm geralmente é indicação de alguém. E aí, convênio, tem um convênio especificamente que eu entrei, foi uma indicação, que é um convênio que eu acho que paga relativamente melhor do que outros, que compensa um pouco melhor, mas eu atendo numa clínica, e nessa clínica tem outros geneticistas que trabalham, e também, então, ela é vinculada a alguns convênios médicos também. Então, eu consegui esses outros convênios através da clínica.
né? Uhum. Eu acho que é bom para quem está começando, nem sempre você já vai ter vários pacientes de cara, se você estiver numa cidade como São Paulo. Agora, como eu falei, se você vai para uma cidade que é mais afastada, querendo ou não, tem estados brasileiros que tem, às vezes, um geneticista para o estado todo, né? Em muitas cidades que não tem tantos geneticistas. Então, vai depender de onde você está, né? Tem lugares que eu acho que se você abrir o consultório, colegas que eu vi que se formaram junto comigo, é, né, que fizeram residência em outros lugares, por exemplo, e voltaram para o interior do Paraná. E estão com o consultório cheio, porque não tinha ninguém fazendo isso na região. Então, depende um pouco, assim. Eu acho que eu não. Como eu faço muitas outras atividades em outros lugares, eu acho que eu poderia até dar mais enfoque nessa parte do consultório. Assim, tem gente que eu acho que faz bem melhor. Ah, legal. Doutora, até teve uma pergunta aqui, falando um pouquinho sobre as tecnologias, sabe? É, imagino que a tecnologia dentro da genética evolua muito rápido. E como que funciona isso hoje dentro da especialidade? Como que vocês acompanham isso? Qual que é o impacto dessa evolução? Olha, eu vejo muita diferença, assim, até da disponibilidade dos exames de quando eu entrei para a residência para agora, do que a gente conseguia detectar de doenças, né, 5 anos atrás e agora, redução de custos. Então, toda essa redução de custos de acessibilidade a teste genético só foi possível porque a gente também avançou na parte de bioinformática, né, na parte de processamento de dados. Então, se a gente for comparar com quando teve o projeto Genoma Humano aí na virada do século, olha quantas coisas evoluíram, como a gente consegue fazer rápido, né? Sequenciar um genoma de uma pessoa inteira. Isso antes levou anos, né, para ser feito. Então, Uhum. agora, a tecnologia, ela impacta aí nisso, principalmente. Os exames genéticos, eles estão disponíveis, eles estão acessíveis. Muitos têm cobertura pelo convênio, mas nem sempre. Então, isso também é uma coisa que a sociedade está trabalhando para tentar tornar isso mais acessível. Mas, assim, saber o quanto a tecnologia evoluiu e também saber as limitações dela, isso é fundamental. Quando você está com o paciente, às vezes você tem certeza que ele tem algum diagnóstico genético, mas você faz todos os exames ali mais ao alcance, e às vezes você não acha uma resposta, porque ou é uma doença nova, ou é algum outro mecanismo que a gente não tem a tecnologia para avaliar isso, ou até tem, mas está a nível de pesquisa. Então, o tempo todo a gente tem que estar pesquisando, estudando, em contato aí com diferentes lugares, né, de pesquisa. A gente tem o grupo dos geneticistas brasileiros, é um grupo de WhatsApp com todo mundo, porque não são muitos. E aí o pessoal Sim. e meia manda mensagem, olha, a gente está fazendo uma pesquisa nessa área, olha, tal teste agora está disponível em tal lugar. Então tem essa troca de informações, mas acho que a tecnologia é uma a genética eu acho que é uma das áreas que mais se beneficiou com os avanços tecnológicos aí, né? Então, o processamento que a gente faz hoje, como eu falei, só é possível por conta desses avanços tecnológicos. E aí entram, ó, essa intersecção entre o médico geneticista com o pessoal da área técnica, que vai também analisar dados, por exemplo, os biomédicos, biotecnólogos e com os bioinformatas, que aí são pessoas que vão ter outra formação, mas que precisam transformar esses dados em algo que a gente consiga analisar e interpretar, né? Então precisa ter toda essa ponte aí. Não, bacana. E doutora, você até comentou ali que não tem muito geneticista ainda no Brasil, mas como que você vê o futuro próximo aí dessa especialidade? Qual que é a tua visão aí para os próximos 5, 10 anos da genética? Porque acho que assim, isso é um ponto que vai influenciar muito a decisão de quem está na dúvida entre a genética ou outra especialidade, né? Eu acho que assim, era pelo menos até a última vez que eu vi a especialidade em menor número brasileiro. Eu não sei É. se permanece. Aham. São poucos geneticistas. Realmente, tem regiões como São Paulo, Porto Alegre, que vai ter uma concentração maior e que talvez arranjar emprego não vai ser tão simples assim. O que eu observo aqui em São Paulo é que muito é questão de indicação, né? Então, tem pessoas que saíram com indicações e tem pessoas que não saíram. E aí vai depender de onde você fez sua residência, de como você foi como residente, enfim, né? Em parte, o mercado de trabalho também se resume a isso. Tem outros lugares que tem concursos, então, dependendo para a região que você quiser, talvez também tenha mercado. Eu acho que, para mim, é uma área que está em crescimento, é uma área que a gente precisa dos geneticistas, a gente precisa de mais pessoas, porque a gente não tem suficiente para toda a população brasileira, né? Tanto para a parte assistencial, tanto na parte de pesquisa mesmo.
Mas eu já ouvi no meu primeiro ano de residência de médicos falando que daqui a uns anos não ia precisar mais de geneticista, porque cada especialista ia saber a genética da sua área, né? Então, o Aham, cardio ia saber a genética do cardio, o neuro da genética do neuro, enfim. Só que nenhum deles, na minha visão, tem a visão do geneticista, que é uma visão mais global, né? Essa visão do paciente como um todo, da família, né? uhum, Então, as outras áreas às vezes ficam muito segmentadas e falta esse raciocínio global que eu acho que só o geneticista tem. Fora que eu acho que a gente tem alguns cuidados aí nessa parte ética, nessa parte de rastreamento da família, que às vezes eu sinto que outras áreas às vezes não tem tanto esse cuidado, né? E eu acho uhum. que isso vem da nossa formação. É, mas, assim, então, ao meu ver, é uma área que está em expansão, é uma área que tem espaço para novas pessoas, mas lógico que depende de outros fatores. Não está tão saturada quanto, por exemplo, cardiologia, que tem muitos. Mas é claro que vão Aham. ter uns que vão se destacar mais, outros menos, enfim, depende de outros fatores também, né? Não, legal. E falando um pouquinho sobre o cenário ainda no mercado brasileiro, como que é hoje na questão de atendimento SUS? Existe essa demanda, existe essa oferta? Como que funciona? Olha, tem serviços que fazem os atendimentos, né? Então, tem alguns serviços que são cadastrados como centros de doenças raras pelo Ministério. Tem outros que são serviços que não são necessariamente cadastrados, mas que fazem o atendimento, já faziam antes de sair a portaria, enfim. A maioria desses lugares, até onde eu sei, a contratação é por concurso, né? Tem algum tipo de concurso para você atender os pacientes nesses locais. Teve, inclusive, um concurso agora, acho que da IBSER, que foi para vários lugares do Brasil, e aí vários geneticistas prestaram, eu não fiz a prova, mas eu sei que várias pessoas fizeram, e aí tinham lugares que tinham várias pessoas concorrendo, e tinha outros lugares que só uma pessoa concorreu para aquela vaga, né? Então, vai Sim. depender de onde você quer ficar. Mas eu imagino que a maioria dos lugares que seja atendimento SUS seja algum tipo de concurso, enfim, ou é uma vaga que vai ter daí algum processo seletivo, alguma entrevista. Mas eu acho que a maioria é dessa forma. Não, legal. Doutora, tenho mais duas perguntinhas para você só para a gente não passar muito do horário. A primeira pergunta é algo que a gente pede para todo especialista trazer aqui, que são três prós e três contras da especialidade. Tá. Deixa eu pensar. Prós, acho que é uma área que você sempre vai se surpreender ou aprender. Para mim, isso é um pró. Sim. Acho que é uma área que você, você pode fazer muitas coisas, você tem muitas possibilidades, né? Então, não tem limite de idade, não tem limite de órgão, né, de sistema. Então, acho que isso também é um pró e é uma área que também te permite ir desde a assistência para a parte de pesquisa, te dá uma flexibilidade aí do que você quer, de como você quer conduzir a sua rotina. E acho que contras, eu acho que a gente poderia ser mais valorizados. Nem sempre eu acho que lembram do geneticista para encaminhar, para investigar, ou só lembram depois que pediram algum exame e daí não sabem interpretar, e aí encaminham para o geneticista resolver. Então, acho que isso é um contra. É, acho que, pensar, acho que isso é o principal, assim, de ser valorizado, de muitas pessoas não saberem o que é a nossa especialidade também, eu achar que é uma especialidade que fica só em laboratório, né? E não é o caso, como a gente conversou aqui hoje. Então, esse desconhecimento um pouco. E eu acho que, eu não sei se é uma especialidade que vai trazer tanto dinheiro quanto outras. Você tem possibilidade de ganhar dinheiro? Acho que sim. Depende também dos seus objetivos, claro. Eu não sei se você vai ficar rico igual, por exemplo, um cirurgião plástico muito famoso ficaria, né? Um neurocirurgião ficaria. Existe a possibilidade? Talvez exista, mas eu acho que também talvez o retorno financeiro pode ser bom, mas também depende da sua expectativa, né? Eu acho que depende, como eu falei, de vários fatores aí, mas acho que isso talvez seria um ponto. Ah, legal. Doutora, antes de fazer a última pergunta, quero já começar agradecendo você pelo bate-papo. Acho que teve coisa muito rica aqui para quem está nessa dúvida conseguir entender um pouquinho mais sobre a especialidade. E queria que você deixasse um recado final e algo que a gente sempre pede também para o especialista deixar.
é algo que você gostaria de ter escutado antes de ter iniciado dentro da genética? Não sei se é uma coisa que eu gostaria de ter escutado, talvez, mas outras pessoas já me falaram que queriam ter escutado de que era uma área clínica. Teve gente que veio fazer residência achando que era uma área só de pesquisa. Então, sim, é uma área clínica, a gente vê pacientes, a gente lida, né, com pacientes com essa investigação. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para quem for prestar residência. Você não vai ficar residência no computador. Você vai ver o paciente ali, examinar, enfim, entrar numa UTI, entrar numa enfermaria, no ambulatório, enfim. E recado final, eu acho que é isso. A genética, ela pode ser muito legal. Não menosprezem ela só porque nos primeiros períodos de faculdade a gente só queria que chegasse a fase clínica e daí parecia que nunca ia chegar e aí a gente achava tudo chato. Quer dizer, eu gostava, mas tem gente que às vezes não gostava. Mas a genética, ela pode ser muito interessante, assim, e ela entra dentro de todas as áreas. Então, se você às vezes gosta de tudo, talvez a genética seja para você, porque você vê cada dia, você tem que entender um pouco de cada área, assim. Acho que é isso. Ah, muito legal. Doutora Bianca, novamente quero te agradecer pela presença, acho que foi muito bacana mesmo. Quero lembrar todo mundo, então, que a partir de amanhã esse bate-papo ele já está disponível na nossa área de membros, então quem quiser relembrar, reescutar alguma questão já pode. E também que a gente vai estar compartilhando no nosso Instagram, marcando a doutora Bianca, então quem quiser segue ela, adiciona ela lá e pode falar com ela, que eu tenho certeza que ela vai conseguir tirar todas as dúvidas. E Certeza. deixar uma boa noite também para todo mundo que está aqui, que todo mundo que participou. E lembrar vocês que na próxima semana nós temos mais um bate-papo com um especialista para tirar todas as dúvidas. Doutora Bianca, um abraço, boa noite, viu? Até a próxima. Tchau, tchau, Obrigada. pessoal. Tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.